Oi, gente, tudo bom? Eu tô gravando um vídeo porque eu não sei se vai dar tempo no nosso encontro da gente conversar direito sobre isso, porque a gente também tem outras demandas e tudo. E aí eu quero gravar um vídeo pra que, não sei, as reflexões que eu fiz eu consiga explicar melhor e fique também pra vocês em relação ao mito da caverna. Vai desculpando aí a cara de louca, né? Mas é sobre isso. E aí eu vou disponibilizar também um material digitado, na realidade, para vocês acompanharem mais ou menos, porque eu escrevi aqui, ó, eu lendo, né, acabei escrevendo, fazendo acompanhamento e escrevendo o que eu achei importante. Só que como, né, não tá bem organizado aqui, minha letra, enfim, alguém pode não entender, eu vou colocar num arquivo e disponibilizar para vocês também. É o seguinte, o mito da caverna do Platão, ele tá no livro A República, né? E o que chama a atenção, né, de cara é como é estranho o texto, né? Como a forma que ele utiliza as palavras, a forma que as palavras estão expostas, o jeito de contar é diferente, é estranho. Isso muito se dá, né? A gente já pode refletir que isso se dá de fato por conta da diferença, né, da sociedade grega, né, como as pessoas se expressavam, como os filósofos expressavam suas ideias há, sei lá, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, e como isso era colocado, né, como isso era escrito. De fato, a gente já pode fazer uma reflexão sobre isso, né? Como ao longo do tempo e com a diferença entre culturas e sociedades, a escrita, a linguagem, o modo de se comunicar, ele vai ser diferente também. Claro que existe uma tentativa de adaptação, né, para a gente entender melhor, e é isso. A primeira reflexão que me veio foi essa. E ao longo da graduação vocês vão se deparar com muitos textos assim, estranhos, diferentes, que você, né, que é muito distante da linguagem falada que a gente utiliza para se expressar no dia a dia. Então a primeira dica é essa: se acostumem com essas nuances, com essas diferenças na escrita, com essa escrita mais rebuscada, com referências que não fazem muito sentido na nossa cabeça. Mas outra dica que eu dou também é tentar entrar na vibe do texto, tentar ler e tentar pensar da forma como aquilo ali tá escrito, em vez de dizer, nossa, que coisa horrível, por que isso? Tipo, por que a pessoa escreveria assim? Por que essa galera falava assim? Tentar, de fato, entrar, né, na lógica daquela linguagem. Porque isso vai tirar aquele ranço, né, das palavras diferentes, da escrita diferente, e vai te abrir a cabeça de uma outra forma. E esse é o poder também da leitura, e parece que é um superpoder, assim, quando a gente entende, compreende e se torna mais fluida a leitura. Então, encarem os textos com a cabeça aberta, com a mente aberta, que isso vai tornar menos chatas as coisas, talvez. E é isso. A primeira parte aqui que eu botei um tópico, né? É que o Platão, ele vai como se fosse um diálogo, né? Eu não sei se esse diálogo é entre Sócrates, eu acho que é entre Sócrates e um carinha, né? Um aprendiz. Ou se é entre Platão, mas acredito que seja sobre Sócrates, porque tudo de Platão era sobre Sócrates. Mas confirmando aqui depois no textinho. A primeira coisa que ele traz é a disposição dos elementos da caverna. Ele já, né, diz que é uma caverna em que há um tapume, que há uma parte alta
e a luz do sol entra e tem uma fogueira, e aí as pessoas veem aquilo ali, aquela disposição. Eu vou deixar também uma imagem que eu achei mais adequada, mais parecida com a descrição que ele faz. Ou seja, é uma coisa assim que não faz sentido existir de fato, mas é apenas uma alegoria, né? É apenas uma forma que ele usa para imaginar essa situação. E é isso, a fogueira que produz a luz, né? E pessoas que vão passando com objetos, vão gerando vai gerando sombras na parede da caverna, e a única coisa que aqueles prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos que as pessoas passam em frente à fogueira. E eles tomam essas sombras como realidade. Para eles, aquilo ali, as sombras, elas são mais reais do que quando mostram a luz, porque a luz provoca dor, a luz, né, não é comum a eles, a luz não é normalizada, eles não vivenciam isso. Então, essas sombras são tomadas como realidade. Essa alegoria principal das sombras como realidade é muito sobre a questão das aparências, né, que a gente sempre fala, as aparências enganam e tal. Mas isso vai muito além, assim. Tudo que a gente pensa que é uma coisa, na realidade pode não ser. Tipo assim, deixa eu pensar uma coisa aqui. Depressão. Ok. Por muito tempo, quando eu entrei no curso, e por muito tempo eu vi a depressão como uma doença, óbvio, que realmente é uma doença, mas como uma coisa muito mais fisiológica, em que seu cérebro ele não produz hormônios e determinadas coisas, e aqui te deixa, né, num estado depressivo, triste, etc. E na realidade, assim que a gente começa a estudar, a gente percebe que o aspecto social das doenças psicológicas, nas doenças da mente, ele é muito mais forte, né? Ele é determinante. E tenho uma conhecida que sofre de depressão e ela já tentou, né, suicídio algumas vezes. E a gente sempre ficava se perguntando, nossa, mas essa menina tem tudo e não sei o quê. Depois a gente descobriu, né, aos poucos, que ela era bissexual. A mãe dela é super religiosa, católica, não aceitava. Enfim, dizia barbaridades pra menina todos os dias. Não deixava ela sair com amigos, enfim. Prendia muito ela em casa. Levou a menina por um padre uma vez. Esse padre mandou ela rezar, ir pra missa e mudar, senão ela iria pro inferno. Então, muita coisa se explicou pra mim nesse momento. Ela sofria daquilo porque, não só porque o cérebro dela estava daquele jeito, mas o cérebro dela estava produzindo ou não produzindo certos hormônios e blá blá blá, porque ela não tinha uma vivência, ela não tinha uma vida prazerosa, porque ela não se aceitava, a mãe dela não aceitava ela. A mãe dela levou ela pro cara que disse que ela ia pro inferno. Então, assim, como que a pessoa ela vai se desenvolver, que ela vai gostar de si mesma, querer viver, sendo que a pessoa que mais ama, que mais a ama na vida, que seria a mãe, faz esse tipo de coisa. Então, com certeza existem muitos outros casos pra gente pensar em relação a isso, de que a depressão, que as doenças da mente, elas são, na realidade, reflexos, muitas das vezes, sempre, quase sempre, da forma como se vive em sociedade, da forma como não se é aceito, não se é validado, visto como uma pessoa normal, não tem ciclo, não tem vínculo de amizade, não tem um apoio emocional, enfim. Então isso é só um pequeno exemplo pra gente pensar sobre essas sombras, né? Coisas que a gente pensa que são, que na realidade não são. Sei lá, reforma da Previdência.
Tudo está entranhado, tudo tem um véu, né, de significado, de simplificação da realidade, para que a gente possa viver, para que a gente possa seguir a vida sem pensar em tudo. E isso também é, de certa forma, necessário. Se a gente for pensar em tudo, questionar tudo o tempo todo, a gente não vive. E é isso que muitas pessoas falam, a ignorância é uma bênção, né? Porque se você não questiona, se você não pergunta, você vive e vai para uma festa ali final de semana, enche a cara, passa outro dia de ressaca, se recupera, passa a semana trabalhando, para chegar na sexta-feira e repetir tudo de novo. E é isso, tá ótimo, viaja ali de vez em quando e pronto. Não pense em nada e tá ok. Porque a gente precisa dessa proteção, porque se a gente for desvelar tudo, a gente enlouquece. E a gente vai enlouquecer no curso. Esse é o grande objetivo desse curso, é enlouquecer a pessoa. Então, esse texto ele é muito importante para a gente fazer todas essas reflexões. De que a luz causa dor. A luz do sol, ela causa dor. Mas só se você olhar para ela e você conseguir conviver com ela, é que você vai entender o sol, é que você vai perceber que é o sol que provoca as estações e é que você vai perceber toda a dinâmica do mundo de fato. Que o mundo de fato não são as representações que a gente cria para nos proteger, para a gente viver. Não, o mundo de fato é realmente complexo, é realmente, né, cheio de nuances que a gente esconde, que a gente vê somente as sombras para que a gente consiga seguir. Porém, não são essas sombras que vão explicar o mundo. Quando a gente for tentar resolver nossos problemas ou tentar compreender as coisas, não vai ser através das sombras, não vai ser através das representações das coisas que a gente utiliza para seguir a vida sem questionar. Então, para a gente realmente, de fato, entender o mundo, as ideias, criar conceitos, a gente tem que desvelar as coisas, a gente tem que olhar para a luz e arder nossos olhos e surtar e pirar mesmo. Então ele fala, né, dessa parte, dessas etapas até alcançar o conhecimento, a verdade, que é necessário contemplar primeiro, né, porque ele fala que sai, aí você dói o olho, você quer voltar, mas aí você volta e começa a acostumar e tal, e seu olho começa, né, a se adaptar. Então ele fala que é preciso contemplar primeiro para depois conhecer. E isso, né, é uma forma de entender a construção do conhecimento através de etapas, né? Não é do nada que você vai adquirir esse conhecimento, você vai construindo isso através de etapas. E aí ele fala, né, que os prisioneiros que ficaram lá, que um cara sai e volta, né, para a caverna, e aí ele fala que os outros diriam que a vista estava estragada, a vista do cara que saiu, que tentariam matar quem os quisesse levar forçosamente à luz. Então ele fala que as pessoas, elas estão tão presas a essas representações, a essas sombras no dia a dia, que elas veem aqueles que tentam mostrar a verdade como pessoas, como inimigos, como pessoas que querem o mal. E aí ele vai fazer justamente essa analogia, essa alegoria, né? Analogia do mundo visível, do mundo aqui que a gente tá vivendo, blá, 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 com a caverna. Esse mundo é a caverna. A fogueira, né, representa o sol. E a saída da caverna, ela representa uma ascensão ao mundo inteligível, mundo das ideias. Então, o mundo visível, o mundo sensível, é a caverna, são as representações. E a saída da caverna, ela representa essa busca ao conhecimento, essa busca do conhecimento, essa ascensão ao mundo das ideias, que é o mundo superior. Para Platão, o mundo sensível é o mundo inferior, é o mundo das enganações, e o mundo, de fato, o mundo perfeito, digamos assim, é o mundo das ideias. Ele vai dizer que o bem é fonte da justiça e da verdade,
e é criador da luz, que a luz é essa representação da verdade, do conhecimento. Ele vai dizer que a luz é a senhora da verdade e da inteligência no mundo inteligível. E é preciso ver essa luz para ser sensato. Então ele o tempo todo utiliza essas metáforas, ver a luz, tudo isso para representar essa ascensão ao conhecimento, essa ascensão ao mundo das ideias, essa busca da verdade. E ele vai dizer que a educação é a arte do desejo de contemplar o ser e a parte mais brilhante do ser. A parte mais brilhante do ser é o bem, que ele chama, né? O bem é a parte mais bonita, a parte mais brilhante do ser. Ele diz que não é necessário a gente criar um órgão específico para ver a luz, para atingir a luz, para alcançar o mundo inteligível, mas simplesmente utilizá-lo da maneira correta. Então, se a gente está utilizando nossa cabeça aqui para dar like no Instagram, para fazer story, para ver story, a gente pode utilizar essa mesma inteligência, essa mesma estrutura, essa mesma capacidade mental para chegar, né, para buscar o conhecimento, para pensar por nós mesmos, questionar e utilizar essa mesma estrutura, esse mesmo órgão para atingir a luz, a verdade. Ele diz assim, a faculdade de pensar é de um caráter mais divino, então ele sempre associa essa questão inteligível a uma coisa divina, a uma coisa perfeita, pura. Nunca perde a força, pode ser útil ou inútil, vantajosa ou prejudicial. Apesar dele fazer essa ascensão e tal, de dizer que é divino, vamos lembrar que os deuses gregos, eles são imperfeitos, né? Eles são bons e maus, eles não têm essa questão do Deus cristão que é somente o bem, né? Eles são, enfim, eles fazem barbaridades, matam pessoas, e traem e tal. Então, essa noção de divino para os gregos é diferente também. E aí ele vai dizer que essa faculdade de pensar, ela pode ser vantajosa ou prejudicial, pode ser útil ou inútil, né? O cara pode ser um gênio do bem, mas pode também ser um gênio do mal. Pode usar as suas faculdades mentais, o seu acesso ao mundo inteligível para fazer o mal também. Só que ele vai falar que os que não receberam educação nem experiência jamais serão capazes de administrar satisfatoriamente a cidade. É aí que entra o grande elitismo do Platão, né? Que ele vai falar que as pessoas somente que recebem educação são aquelas capazes de governar, de dar pitaco sobre a cidade, porque elas conhecem a luz, a verdade, elas buscam o conhecimento e tal. E a gente sabe que essas pessoas, na Grécia Antiga, como atualmente em nossa sociedade, são as pessoas que têm mais acesso à educação, que são as pessoas que têm mais dinheiro. Quase sempre hoje está um pouco mais democratizado, mas permanece a mesma coisa. Quem tem mais acesso à educação, quem tem mais esse conhecimento sobre a verdade, são as pessoas que têm tempo para estudar. São as pessoas que têm disposição e tempo para estudar e recursos para isso. Então, ele basicamente dizia, se você é analfabeto, você não pode votar. E aí, a gente tem que também analisar criticamente tudo sempre. É outra questão como é que diz? De entender sobre os textos que a gente vai ler, é que, assim, leiam tudo, tentem compreender tudo, mas nunca deixem de pensar por vocês mesmos. Porque senão, vocês podem sair daqui sendo fiéis escudeiros do Platão, dizendo que as pessoas que não têm conhecimento, educação, não podem votar, não podem governar a cidade, não podem, sabe? Então, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado e também saber diferenciar as coisas. O Platão, ele é essencial para a gente compreender muitas coisas. Mas, enfim, ele vivia no mundo, ele estava ali construindo o conhecimento
que depois o próprio Aristóteles vem e discorda dele e tudo. Então, assim, a gente precisa ter essa noção de que muitos autores, quase todos os autores, a gente vai retirar, né, aquilo que é essencial para a nossa compreensão, é essencial para o conhecimento que vem depois, mas também saber identificar, né, e saber ser crítico também em relação ao pensamento. E é isso. Ele vai dizer que os homens mais bem dotados devem descer para junto dos prisioneiros e ajudar a libertá-los. Ele ainda utiliza essa alegoria da caverna para dizer que os homens que saem e conseguem chegar à luz, eles devem voltar, né? Porque os prisioneiros estão sofrendo, né? Eles estão lá vendo aquelas apresentações e não estão conhecendo a verdade. Então, eles têm que descer lá de volta e ensinar o caminho da luz para os outros. Formá-los para o vosso bem e o bem do resto da cidade. Então, esses homens mais bem dotados que ele fala são os filósofos, né? São os caras que já tiveram acesso a esse conhecimento e eles têm essa obrigação moral, digamos assim, de ensinar as outras pessoas, de trabalhar em prol do bem da cidade. Ele vai falar que o Estado bem administrado é aquele Estado em que mandam aqueles que são realmente felizes, que têm uma vida boa e sensata, que seriam os filósofos. Bom, para ser feliz, ter uma vida boa e sensata, você precisa ter tempo, você precisa, sei lá, fazer o que você quer, pensar. Sócrates lá pensando, que legal, porque ele podia, né? Ele tinha os escravos, ele tinha, enfim. Ele não precisava trabalhar para sobreviver, ele podia pensar, ele podia estar ocioso para pensar, para ser feliz e ter uma vida boa e sensata. Então, ele diz que deve estar excluídos da administração da cidade os mendigos e os esfomeados de bens. Então, as pessoas que não possuem bens e têm muita ambição, elas devem ser afastadas. E aí ele vai falar sobre algumas ciências, tem uma parte bem extensa já, né, falando sobre essas ciências que têm o poder de levar a pessoa à verdadeira filosofia, de levar a pessoa ao mundo superior, ao mundo das ideias. Essa parte eu li assim por cima, porque ele vai, né, falar sobre cálculo, aritmética, geometria, astronomia, harmonia, tudo isso para falar que são formas da gente acessar o mundo das ideias e atingir esse conhecimento. E aí, a gente tem que ter também sensibilidade, outra dica é ter sensibilidade em partes do texto que são maçantes, que não necessariamente são importantes tanto quanto as outras. E aí você pode ter uma leitura mais fluida, mais rápida, para identificar pequenas partes que vão ser importantes ou não, ou só para ter uma ligeira noção sobre aquilo, mas entender que aquela parte ali, ela é uma exemplificação extensa demais, por exemplo, que você não precisa se dedicar tanto, não precisa fichar, não precisa escrever sobre aquilo, porque vai ser mais para exemplificar mesmo. Então eu acho que ele fica aí umas 10 páginas, um monte de páginas só falando sobre esses exemplos. Mas aí no final, deixa eu ver aqui a página, na página 347, ele tem inclusive, esse texto foi muito bom, tá? Porque ele mandou para vocês com anotações, com chaves, né? A pessoa foi fazendo, riscando ali. E ele, nessa página 347, tem uma partezinha aqui que ele fala, né? Retomada, desculpa, gente, 345. Retomada a alegoria da caverna. Que no final ele fala, né? Tipo, ele deu todos aqueles exemplos, no final ele retoma, meio que resumindo e pontuando que realmente ele quis dizer, que é o que é mais importante naquele caso. Mas aí eu acabei de ver aqui agora também que ele só pediu para vocês resumirem até a página 341. Então, melhor ainda. Porque aí vocês só citam mais ou menos, né? Vocês já devem ter feito esse resumo, tá? Só tô dando pitaco aqui, talvez não vai servir para nada. Mas
só cita os exemplos como ele usou realmente, só que ele se prolonga e aí vem aquela coisa do diálogo, né, toda essa coisa. Só que no final tem uma coisa interessante que ele fala, que é, no final não, né, na página 347, que ele fala sobre o método da dialética. Ele fala: o método da dialética é o único que procede por meio da destruição das hipóteses a caminho do autêntico princípio, a fim de tornar seguros os seus resultados, e que realmente arrasta aos poucos os olhos da alma da espécie de lodo bárbaro em que está atolada e eleva-os às alturas, utilizando como auxiliares para ajudar a conduzi-los às artes que analisamos. Então, ele defende o método da dialética como um método para atingir o conhecimento, a verdade, que é esse método de destruição das hipóteses, né? Entender muitas vezes o que não é para chegar ao que de fato é. E aí mais na frente vocês vão ver em Marx mais sobre o método da dialética. E é importante a gente pontuar de que esse conhecimento, essa epistemologia, né? Essa forma de construir o conhecimento, na verdade, essa construção da forma de construir o conhecimento, pensar sobre como a gente conhece, ela já vinha lá desde Platão, desde antes de Platão, na real. Mas vamos citar aqui o Platão, que é o texto, né, que talvez o mais antigo que vocês vão pegar aí. E é isso, gente. Esse texto sobre o mito da caverna, ele vai ter, né, essas 3 ou 4 principais temáticas, que é educação, cultura, epistemologia, que é essa gênese, né, essa forma da gênese do conhecimento, como a gente adquire conhecimento, e política. Então, né, educação é a parte importante que ele fala, né, de que os filósofos devem descer, né, até a caverna novamente para trazer as pessoas para a luz, ou seja, educar as pessoas, né, como atingir esse conhecimento. A cultura, né, a gente pode perceber a cultura como algo que gera essas representações, ou como a que ele propõe, né, uma cultura de que esses filósofos, que a gente realmente eduque as pessoas para que elas possam ascender à verdade. E a epistemologia é justamente essa forma de como adquirir o conhecimento, como atingir a verdade. Então ele vai defender que através do método da dialética, através do estudo das ciências como astronomia, matemática, harmonia. E política, né, em relação a como ele defendia que somente as pessoas educadas e conhecedoras da verdade deveriam ser aquelas que administrariam as cidades. E é isso, espero que tenha dado para entender mais ou menos aí, e qualquer coisa me perguntem. Valeu!